assim que... e aí eu escrevo sobre monarquia, só que assim, eu tô falando das partes boas, tem um monte de parte ruim, tem escravidão, tem guerra, vamos falar um tem pouco um monte de coisa. Mas entre os dois, qual foi o melhor governo, você acha? O Dom Pedro II. É que assim, o Dom Pedro I pegou um rojão. Pegou uma bucha. Porque tinha aqui, tinha independência, teve guerra da Cisplatina, teve Revolução em Pernambuco, teve um monte de... Então, para conseguir manter todo esse país unido, o Dom Pedro é que foi o homem de ação, né? E isso ele foi o homem de ação. Depois que essa ação foi feita, veio o Dom Pedro II com uma coisa de agora vamos resolver isso daqui, vamos transformar isso aqui realmente num país, né? Então ele tinha essa questão de tentar fazer com que o Brasil virasse uma potência, né? Essa era... Mas com todos os problemas que tinha. Então, mas vamos falar, por exemplo, da escravidão. Eu sei que não dá pra gente pensar com a cabeça de hoje a escravidão. Com a cabeça deles, como eles viam a escravidão? Porque é muito fácil a gente falar, nossa, que absurdo, como os caras não acabaram com a escravidão. Mas eu quero entender a cabeça deles, o que era escravidão e como funcionava, né? Tem isso aí que você tá falando? Tem um termo. Tanto... Sabe, né? Sabe o cara do Senhor dos Anéis? O Tolkien. Claro. Ele é amigo do C.S. Lewis, que escreve do... Eles eram da faculdade e tal. Eles inventaram, o C. Lewis e o outro amigo deles, que agora esqueci o nome, eles inventaram um termo pra isso, que é o snobismo cronológico. Então você olha com o olho agora... E fala, nossa, eu sou muito mais inteligente, mais evoluído. Nós somos, né? Imagina, aqueles idiotas não sabemos como disso. Algum dia alguém vai olhar pro dia de hoje e falar, os caras dirigiam carros que atropelavam pessoas. Não era totalmente por computador e não tinha falha. Tinha falha, os caras eram loucos. Tem uma amiga minha que fala assim, imagina os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos julgando a gente por dar descarga com água potável. Né? Tipo, é uma coisa que trata quando eles não tiverem água, tipo, vai ser fácil. A gente vai ser cancelado daqui a 50, 70 anos. Então... como chama o termo? Snobismo cronológico. Snobismo cronológico, gostei disso. Quando você... por exemplo, Dom Pedro I. Ele... Aproveita também para falar como você olha, né, para um tempo passado para escrever um livro, né? Porque com certeza você tem que ter um filtro, né? Você tem que ter algum tipo de sarrafo aí. O filtro é justamente não julgar. Porque você não pode. A partir do momento que você julga, então assim... Você está confinado ao teu tempo histórico, às tuas crenças, à tua ideologia. Então assim, é não julgar, é tratar aquilo com a documentação e amparado com o que estava acontecendo na época nos mesmos lugares. Porque você não pode trazer para hoje. Porque senão aí você comete anacronismo. Porque que o cara não mandava um e-mail? Era mais rápido. Exato. Não dava. Então, tem umas coisas que são... Você tem que meio que se limitar àquilo que a informação tá dando. As cartas estão dando. E mesmo assim, você tem que tomar cuidado. Porque quando Dom Pedro escreve pra amante dele falando não namorei mais ninguém desde que lhe dei minha palavra de honra... não vai acreditar, entendeu? Claro. Não tem como acreditar. Então, assim, você também tem que tomar cuidado com a informação que ele tá te passando. As pessoas mentem, as pessoas aumentam. E você também não pode... Eu pego uma carta, sei lá, cara, pega uma coisa que você escreveu há 10 anos atrás. Você não é aquela pessoa. Exatamente. Você não pensa mais daquele jeito. Então você tem que tomar cuidado com... Você tem que acompanhar o desenvolvimento intelectual e até mesmo a capacidade do que aquela pessoa aprendeu e como ela modificou ao longo do tempo. Mas no caso do Dom Pedro I, ele era a favor da libertação dos escravizados. O Dom João já era, o Dom Pedro I também era. Em 1831, você vai ter essa queda dele, entre outras coisas, porque anos antes ele tinha assinado com a Inglaterra um tratado que já falava do fim do tráfico de escravizados pelo Atlântico. Só que entre ele assinar e ser criada a lei para isso, quando caiu no parlamento, ficaram putos. Porque lembra que eu falei? Quem que era os eleitores e quem eram os elegíveis? Era quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro geralmente era latifundiário e escravagista. Os caras não queriam perder a boquinha. Então isso se voltou de várias maneiras contra ele e o negócio ficou insustentável e ele acabou abdicando. O Dom Pedro II, ele para conseguir fazer
a abolição, ele tem que limpar o Senado. Então, assim, como o Senado é vitalício, e para passar qualquer lei tem que passar pelas duas câmaras, ele tinha que limpar o Senado de quem era favorável pela abolição para poder passar. Então, uma das pessoas que ele, por exemplo... isso era legal. Você tinha uma eleição, o cara morria lá no Ceará, por exemplo. O senador pelo Ceará morreu. Realmente morreu. E foi feita a eleição no Ceará. O cara elegível... E aí o Ceará fazia o quê? Chegava uma lista tríplice pro imperador. Então era o imperador que escolhia o senador. Então dentro daquela lista, dos 3 primeiros que foram mais votados, essa lista chegava pro imperador, e aí o imperador escolhia quem daqueles 3 ia ocupar o cargo no Senado. É que nem tem lista tríplice até hoje para cargo de procurador da República, para essas coisas mais governamentais. E para o Senado, para o senador, para o cargo de vitalício senador também. O Dom Pedro começa, a partir do momento que ele assume o poder, vetar a entrada de gente que ele sabia que era contra a abolição da escravatura. Então ele já começa a fazer essa limpa. Tem os passos, então, que ele está seguindo. Então, para conseguir... Ele fala sobre isso? Não, você percebe analisando toda a... Que nem... Porque você vê que ele sucessivamente... Eu tô tentando lembrar o nome do autor. Ele era cearense e ele é super famoso. E o Dom Pedro não deixa... Ele não deixa o cara de jeito nenhum. E o cara é mais votado em 2 eleições consecutivas. E aí eu comecei a pegar. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O cara foi eleito por voto 2 vezes, e o Dom Pedro as 2 vezes barrou o cara. Aí eu comecei a ver quem ele ia colocando no lugar. E aí eu vi que aquelas pessoas que colocavam no lugar acabaram assinando a primeira lei. Sabe, assim, você começa a perceber que tem essa questão política envolvida. E além disso, ele... Eu tô procurando aqui o nome do cara. Pegando cola aqui. Não, tranquilo. José de Alencar. Que escreveu Iracema. Claro. Eu joguei Iracema, eu lembrava Iracema, não lembrava o nome do autor. O José de Alencar, ele é barrado e vários outros são barrados. E com isso ele vai limpando o Senado. Quando ele escravocionista, ele é escravocrata. Escravocrata, né? Ou escravocionista? Escravocrata. E ele porque e aí eles inventavam 500 coisas, tipo assim, não, porque veja, os escravos sozinhos, eles não vão conseguir, porque são inferiores. Eles sozinhos não vão. Inferiorizar o outro para poder escravizar. Claro. Então aquele ser escravizado, como humano, não tem como defender. Exatamente, né? Então, assim, eles eram meio dessa linha de não, vamos... eles ainda têm que ser educados, porra. Então coloca na escola, né? E aí vamos aos poucos, tô com muita pressa. Então, assim, havia essa ideia e aí o Dom Pedro, meio que, quando tem a primeira viagem em 71 que a filha dele morre em 71, ele parte para pegar os netos, porque eram os únicos herdeiros dele, porque a princesa Isabel não teve herdeiro. E aí, quando ele parte para a Europa, ele meio ameaça: se vocês não passarem a primeira lei, aquela lei do ventre livre. Sim. Pode ser que eu não volte, sabe assim, uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo ele já estava cimentando a carreira, vamos dizer assim, da princesa Isabel. A imagem que ela ia ter como redentora, porque todas a lei do ventre livre, sexagenário e abolição final, na época, é sempre ela como regente. Entendi. Você vê que ele já está criando esse imaginário dela ser a libertadora, né, a redentora. E aí, o que é interessante? A lei do ventre livre, ela fala que a partir daquele ano, as pessoas que nascessem, não sei se é criança, né? As crianças nascidas a partir de X, elas são livres. E aí tinha um monte de outras coisas. Junto com essas coisas, ele consegue enfiar um jabuti. Ele coloca na lei que todos os escravos da nação também seriam livres. Então ele consegue libertar tudo que era propriedade da coroa. Nessa lei do ventre livre. Então ele já consegue se livrar porque ele não podia libertar os escravizados que pertenciam ao Estado. Porque ele ia estar penalizando o Estado. Entendi. Então, para não ter que... Ele tem que indenizar o próprio Estado, porque o escravizado era uma propriedade, né?
E então, tanto que isso que vai ser a grande briga com a Princesa Isabel, porque quando ela assina a abolição, ela veta qualquer indenização. E aí os escravocratas, os latifundiários, os fazendeiros, eles ficam bravos, porque eles entendem que aquilo, como assim o Estado pode vir aqui tomar o nosso bem, sem nos indenizar? Falando de ser humano, né? Falando de ser humano, mas para eles era um bem que valia. E aí, de repente, teve gente que já não tinha nem fazenda, mas mantinha ainda os escravizados esperando a indenização. Entendi. E essa indenização não veio. Então, automaticamente, o ideal republicano ganha um monte de gente, de latifundiários, de fazendeiros, que estão com a esperança que com a República os indenize. Entendi. Por isso que o Rui Barbosa taca fogo em todos os inventários de escravizados, os censos de quem agora era quem. Nem sei acaba. Mais como... Não tem como pagar nada, porque não tem nem registro. Não tem registro, acabou. Cara... Ele acaba com os registros de escravizados, porque daí não tem como. Isso já na República, depois que já tinha programado e depois que... O problema é que não teve nenhum plano de reintegrar esse povo. Foram largados, assim. Nem o Império... assim, tinha pensadores, por exemplo, o Nabucco, ele imaginava essa reintegração. O Rebouças, o engenheiro Rebouças, que era negro, que vai construir a estrada de ferro Paranaguá, vai construir as docas do Rio de Janeiro, enfim, o cara era muito bom, era negro, era amigo do Dom Pedro. Ele também tem um plano, uma ideia de reforma agrária, de distribuir terras para essas pessoas e tal. Só que nada aconteceu, porque o novo parlamento que ia tomar posse, ele é derrubado pela República. A República é marcada para derrubar esse parlamento, porque esse parlamento que entra em 1889 era um parlamento que os republicanos não tinham conseguido colocar gente. Sim. Eles caíram Eles tinham conseguido, 70 e pouco em diante, eles tinham conseguido. Nessa, era o menor índice de republicanos no Congresso. Então a ideia era dar o golpe para fechar tudo e dar um start, mas era uma coisa mais... No fim acaba virando uma questão militar, e é os militares que começa essa questão de militar se envolvendo com política, e era proibido, militar não podia se envolver com política, militar não podia assinar texto em jornal falando de política, tinha toda uma questão que impedia, e isso começa a ser forçado cada vez mais pelos militares, até o ponto de chegar onde chegou e depor o ministério, o golpe do Deodoro, na verdade, era para depor o ministério para impedir a subida desse novo Congresso eleito. Mas acaba virando assim, em menos de 24 horas, o que era para ser a queda do Ministério acaba virando proclamação da República. Ela pergunta, você acha que o brasileiro em geral ignora a história e a importância da família imperial no Brasil? E ao que acredita a sua visão ou opinião? Então, quando você derruba, como foi derrubado um sistema de governo, né, você derruba a monarquia, a república que vem, ela tem que ser criada, inventada. Então, no outro episódio aqui eu falei a respeito da criação do mito do Tiradentes, que entra nessa questão de mostrar que já teve um herói aqui no Brasil, que lutou pela república, que é tudo inventado. Isso é um mito que envolve o ideário republicano, né, para tentar mostrar que o Brasil sempre foi republicano desde criancinha, o que é uma mentira. Então, as primeiras cartas do Dom Pedro para a amante dele, para a Marquesa de Santos, são publicados por republicanos, tanto que no prefácio da primeira edição, em 1890, no prefácio está falando assim, estamos publicando isso para mostrar como que a república ela é moralmente superior à monarquia. Então, eles jogam essas cartas diamantes como se fosse um panfleto antimonarquista. Então, a república, o tempo todo, desde que nasce, ela está tentando se afirmar como o tipo de governo que é o mais adequado e o melhor e o mais superior à monarquia. Então, há essa tentativa total de apagamento. Tanto que quando o Dom Pedro II morre em Paris,
há uma briga entre a França e o Brasil, porque a França faz um baita no funeral de Estado pro Dom Pedro II, e o Brasil não manda nenhum representante, enquanto você tem nações do mundo todo que achavam o cara um governante bom, e também cientistas e outras coisas, porque ele participava, ele era membro da Academia Francesa, representados. Então fica muito ruim pro Brasil, mas você vê essa tentativa de desconstrução o tempo todo. Mas isso só até o momento em que a República se afirma. Depois que ela se afirma, você tem vários momentos da história onde o governante se volta para a monarquia novamente, para a figura de Dom Pedro II. Então, o Getúlio Vargas, ele entra na pegada de rememorar Dom Pedro II. Então é ele que vai criar, por exemplo, o Museu Imperial em Petrópolis. Ele que vai vai conseguir o recheio daquele museu, ele que vai inaugurar o museu, e ele vai tentar se espelhar o máximo possível com o Dom Pedro II na questão da educação. Então é um vai e volta, e claro, sempre entra questões de ideologia, tanto de um extremo quanto de outro. Então tem quem incense e quem quer ver eles como a monarquia, ou mesmo a família imperial, como os demônios que impediram a evolução do Brasil e a libertação dos escravizados, por exemplo. Isso é ridículo, porque a questão da escravização do ser humano no Brasil está intrínseco, está amalgamado no Brasil num todo como uma crosta, uma coisa nefasta, desde que a gente era colônia, né? Começa a escravizados vir para o Brasil em 1520, 1530. Ainda hoje são pegos pessoas em trabalho análogo à escravidão, né? Então, quer dizer, a república ou mesmo a monarquia com as leis, elas não impediram que ainda esse tipo de trabalho ainda aconteça. Então é meio hipócrita colocar a culpa em uma pessoa, uma família, de um todo que era corroborado pela sociedade, sendo que essa família tentou fazer o possível. Só que aquela coisa, por mais que a pessoa fosse imperador, não era um ditador, havia uma certa democracia, vamos dizer, como era as democracias na época, vamos deixar isso bem claro. Hoje é diferente o sistema de eleição, mas na época era o que existia desse jeito nos Estados Unidos, existia desse jeito na França. Então, dentro do que se podia, do jogo de poder naquela época, havia mais interesses financeiros que impediam a total abolição da escravidão do que uma família só.